Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora falar do Corinthians porque a situação tá bem complicada. O momento é delicado e os bastidores estão pegando fogo. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, resolveu aparecer de surpresa no CT Joaquim Grava para conversar com o elenco, com a comissão técnica e com membros da diretoria, como o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado, exigindo mudanças urgentes. Eles entenderam que tá passando da hora de alguma coisa acontecer porque o time tá estagnado, o rendimento é muito abaixo do esperado e o ambiente político conturbado só atrapalha ainda mais. Eu sou o Chico Garcia, se inscreve aqui no canal. Deixa o like e vamos juntos nessa análise que tem muita coisa para discutir. A verdade é que o torcedor já perdeu a paciência e com razão. O trabalho do Dorival Júnior ainda não decolou, o time não tem padrão de jogo, não consegue competir em alto nível, e isso com um mês de parada no calendário. Era esperado que voltasse com outra energia, outra intensidade, mas o que vimos no jogo contra o Bragantino foi simplesmente desastroso. Não teve entrega, não teve organização e os mesmos erros de sempre se repetiram. Isso sem falar da desatenção no final da partida que custou o gol da derrota. A Gaviões não gostou, nem um pouco, e foi ao CT cobrar. E quando a gente fala cobrar, é isso mesmo, olho no olho direto, com líderes do grupo e com quem tem comando. Foi uma visita surpresa, não teve agendamento. E segundo o presidente da Gaviões, o Alê foi tudo pacífico, sem ameaça, sem invasão. Apenas uma conversa dura séria para entender o que está acontecendo. O Memphis Depay, que não estava presente no CT no momento da visita, também será procurado. A ideia é entender por que o time não entrega, não mostra evolução, não demonstra garra em campo. Imagens da reunião circularam pelas redes e alguns veículos como o Meu Timão mostraram Dorival, Rodrigo, Garro, Fabinho Soldado e outros nomes importantes ouvindo o que a torcida tinha a dizer. A crítica não foi só ao desempenho dentro de campo, mas também à falta de representatividade. Os torcedores querem ver entrega, mesmo que o time tenha limitações técnicas. Querem ver camisa suada, luta até o fim, como era o DNA corintiano. De outros tempos, aquela coisa do gol no último minuto da pressão da raça, isso sumiu e eles cobraram isso com veemência. O Dorival, segundo relatos, respondeu que realmente há dificuldades, que o elenco tem limitações, que nem tudo está ao alcance dele, o que é uma meia-verdade, porque também cabe ao treinador fazer o que pode com o que tem. Ele já teve tempo para organizar minimamente um time competitivo e isso ainda não aconteceu. A sensação é de que o Corinthians continua preso no mesmo looping de sempre. Um time que patina, que começa mal os jogos que não tem intensidade, que desliga nos momentos decisivos. E tudo isso se junta ao caos institucional do clube. Tem presidente afastado, dívida, rolando salários que já foram atrasados, e essa mistura de crise política com má gestão esportiva é um prato cheio para dar errado. A visita da Gaviões também pretende se estender ao Parque São Jorge para cobrar membros do conselho, dirigentes e figuras políticas que estão no centro desse colapso institucional. Não é só sobre futebol, é sobre tudo que gira em torno do clube. E aí eu entro com minha opinião, eu entendo a cobrança, entendo a frustração, mas não gosto da forma como isso acontece. Não sou contra a torcida protestar jamais. O torcedor tem direito total de se manifestar ainda mais com o amor e a entrega que a Fiel demonstra há décadas. Mas acho que o lugar do protesto é no estádio, nas arquibancadas, na rua, com faixas, gritos, pressão pública. Invadir ambiente de trabalho, mesmo que pacificamente, gera desconforto, constrangimento e passa a sensação de que tudo é permitido. Mesmo que não tenha havido ameaça, o simples fato de jogadores serem cobrados no local onde treinam é pra mim um exagero. Imagina você no seu trabalho tentando se concentrar e do nada chega uma galera pra te enquadrar. Por mais pacífico que você já mexe com a cabeça. Jogadores como Garro, que são profissionais de alto nível, podem começar a repensar se vale a pena continuar num ambiente tão instável. E isso é um perigo enorme, porque a sequência de tudo isso é clara, vem uma proposta de fora o jogador, balança lembra da cobrança no CT do salário atrasado da instabilidade política, e aí já era. Vai embora. E o Corinthians perde mais um ativo. Isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Não é só a pressão que afasta jogador, mas o conjunto da obra. E nesse momento, o Corinthians é um clube que não inspira confiança pra ninguém. De fora,
E se o clube continuar assim, vai acabar vendo seus principais nomes indo embora sem conseguir repor a altura. E se os líderes forem embora, quem vai segurar o barco? Quem vai tentar evitar que o clube se afunde ainda mais? E esse é o maior medo de todo o corintiano nesse momento, a Série B, porque o time do ano passado já flertou com isso. Escapou por pouco. E o futebol brasileiro mostra todos os anos que clubes grandes caem. Não tem blindagem, não tem escudo que salve. Cruzeiro caiu, Grêmio caiu, Santos caiu. Ninguém acreditava que esses times cairiam até que aconteceu. O São Paulo vive flertando com isso ano após ano. O próprio Corinthians está nessa linha tênue. Aquele famoso save the date da Série B, como um amigo meu costuma dizer. Você vai recebendo sinais, vai batendo na trave e uma hora a conta chega. E aí é um prejuízo gigantesco. O buraco é fundo. A grana da TV diminui os patrocinadores. Recuam a imagem do clube despenca. E sair da Série B é uma batalha, é um sofrimento. E o Corinthians não pode correr esse risco de novo. Já é o segundo ano consecutivo em que isso se torna uma possibilidade concreta. E com tudo isso acontecendo, ainda tem jogo. E jogo decisivo, fora de casa contra o Ceará, que vem de vitória importante contra o Fortaleza e vive um bom momento. E o Corinthians vai para essa partida sem ataque, literalmente. Sem o Yuri Alberto, sem Romero, sem Memphis. Os três estão fora por suspensão ou lesão. O ataque titular não existe, nem o reserva. Sobra o Thales Magno, que não rende nada há tempos, e o Guinegão, garoto da base, que vai ser jogado no fogo titular numa partida fora de casa, em meio ao caos. Tem o Héctor Hernandes também, mas virou a última opção. Tá lá só pra bola aérea no segundo tempo. E até o Cauê voltou a ser relacionado por pura falta de opção. É desesperador. A escalação ainda é um mistério, porque ninguém sabe exatamente o que o Dorival vai fazer. A zaga deve ter André Ramalho e Kaká. Hugo no gol, Mateuzinho. Na lateral direita, na esquerda, deve ser o Bidu, talvez o Angileri. No meio, muitas dúvidas. Maicon Bidon, Ranielli, Martínez, Garro Carrillo. Todo mundo ali tentando uma vaga. Dorival vai ter que escolher os mais preparados mentalmente, porque qualidade mesmo tá em falta. O time precisa de uma resposta, precisa vencer, precisa mostrar que entendeu o momento. E precisa fazer isso com o que tem, porque por enquanto não chegou ninguém novo. O Carlos Vinícius ainda tá em negociação. O Corinthians avalia fazer uma contraproposta para tentar trazer o jogador que já demonstrou vontade de jogar no clube. A última pedida dele foi de 12 milhões, mas já cogita baixar para 900 mil fixos mais bônus por metas atingidas. E o Corinthians quer reduzir ainda mais? A favor do Corinthians tem o fato de que o jogador não exige luvas, não tem custo de direitos econômicos, o que torna a negociação mais viável. E ele quer vir, e isso é importante. A pressão da torcida, inclusive, tem influenciado o jogador. O Carlos Vinícius tem recebido muitas mensagens da Fiel, tá empolgado com a possibilidade. E mesmo com 10 anos de Europa, ele quer viver essa experiência. Pode ser um bom reforço dentro do cenário que o Corinthians vive. Mas para isso acontecer, precisa acertar logo, porque não dá para esperar muito mais. O time tá ficando sem tempo, sem elenco e sem confiança. Tudo se resume a isso. Ou o Corinthians reage agora, ou o risco de afundar mais aumenta. O jogo contra o Ceará precisa ser uma virada de chave. E depois tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Jogo grande que exige mentalidade forte. O que vai acontecer a gente não sabe, mas que o momento pede resposta imediata. Isso é certo. O Corinthians não pode mais brincar com a própria história. Chegou a hora de jogar como Corinthians? Ou então se prepara para o pior. Seguinte, quando a gente fala da crise no Corinthians, não dá para separar só o time e os jogadores, porque o problema vai muito além das 4 linhas. O clube vive um momento político e financeiro absolutamente caótico, e isso tem reflexo direto no que acontece dentro de campo. Desde o afastamento do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians virou uma verdadeira montanha-russa, com uma diretoria interina que não consegue dar um rumo claro, uma gestão que parece mais preocupada com disputa de poder do que com a saúde do clube e uma base de sócios que não sabe para onde correr. A situação financeira está longe de ser confortável. O Corinthians tem uma dívida gigantesca que ultrapassa a casa dos bilhões, uma folha salarial altíssima, e a receita que deveria entrar especialmente com patrocínios tem sido muito instável. Isso tudo cria um cenário de insegurança, onde a diretoria não consegue fazer grandes investimentos, não consegue manter os jogadores mais valiosos e tampouco trazer reforços de qualidade para o elenco.
E aí o ciclo vicioso se alimenta, o time não rende, o desempenho cai. O interesse dos patrocinadores diminui, a receita baixa e o clube fica ainda mais endividado. É um círculo que parece não ter fim. A torcida está cansada de ver a mesma história se repetir. As promessas que vinham junto com a contratação de Dorival Júnior, que é um treinador respeitado e experiente e que já mostrou serviço em vários clubes, foram de que ele traria organização tática, seria o responsável por unir o grupo e fazer com que o time se tornasse competitivo rapidamente. Só que isso ainda não aconteceu. Não dá para tapar o sol com a peneira. O Corinthians não tem padrão, não tem entrosamento e principalmente não tem atitude dentro de campo. Parece que o time entrou numa zona de conforto muito perigosa, onde as derrotas e os empates foram aceitos como normais e a pressão da torcida ainda não virou combustível para mudanças reais. A chegada do Dorival foi inicialmente vista como uma luz no fim do túnel. Ele conseguiu dar um pouco mais de estabilidade defensiva, mas ofensivamente o time segue apático, sem criatividade e a falta de um camisa 9 de referência pesa demais. O centroavante é uma posição fundamental para um time que quer brigar na parte de cima da tabela, e o Corinthians não tem esse jogador desde a saída de Jô, que foi o último a cumprir esse papel com maestria. Agora a cobrança é dupla. O time precisa marcar mais gols e precisa criar chances, mas o elenco não ajuda. Os principais nomes do ataque estão lesionados ou suspensos, os jogadores de velocidade não correspondem e os jovens que sobram para compor o elenco ainda são cruas, sem experiência suficiente para segurar a pressão de jogos grandes. A torcida sabe disso, mas espera evolução. É essa evolução que falta para que o Corinthians volte a ser o time forte que a gente conhece. Além disso, tem o problema da renovação do elenco. Jogadores que estão no clube há muito tempo, alguns já com mais idade, não têm correspondido e ainda não saíram porque o clube não conseguiu vender ou negociar. Isso impede a chegada de novos nomes, jogadores mais jovens, mais competitivos, que possam dar uma cara nova ao time. A situação do elenco é delicada e isso reflete em todas as áreas. Os problemas físicos também são preocupantes. O departamento médico tem falhado bastante, com jogadores voltando antes do tempo ou lesionando-se com frequência. Isso torna o trabalho do treinador ainda mais difícil, porque não tem uma base fixa para montar o time. Outro fator que pesa muito é a instabilidade emocional do grupo. O Corinthians é um clube que sempre tem pressão, mas o ambiente atual é ainda mais tenso por causa da situação política das cobranças externas e das recentes derrotas. Muitos jogadores se sentem acuados, têm a confiança abalada. E isso se vê dentro de campo. Não tem aquela postura vencedora, aquele espírito de luta que era a marca registrada da equipe. E isso, quando acontece, gera um efeito dominó, a torcida perde a paciência, vai pra cima, cria um clima ruim no estádio e na cidade, a mídia se volta contra o time e o ciclo da negatividade se alimenta. A pressão dentro do elenco aumenta e a cada erro o jogador fica mais ansioso e isso afeta diretamente o desempenho. Nesse cenário, a importância do treinador vai muito além do tático. O Dorival precisa ser também um líder psicológico, um motivador que consiga tirar o melhor de cada atleta e que construa um ambiente saudável mesmo diante das adversidades. Só que até agora isso não foi possível. Ele também sofre com a falta de respaldo da diretoria e com a carência de reforços pontuais, o que acaba prejudicando a entrega do trabalho. A torcida tem cobrado mais transparência e mais ação da gestão. Muitos pedem até a renúncia do presidente interino, que parece não ter controle da situação. E os rumores de que o Corinthians possa fazer uma grande reformulação no elenco já estão na boca do povo, o que gera ansiedade e insegurança entre os próprios jogadores. Outro ponto importante é a necessidade de reconstrução do relacionamento com a base. O Corinthians tem uma das maiores categorias de base do país, um celeiro de talentos que pode ser a salvação do time a médio e longo prazo. Mas para que isso aconteça, é preciso investir, dar oportunidades e principalmente saber gerir esses jovens com paciência e profissionalismo. Até agora a base tem sido usada de forma emergencial, o que não ajuda na formação dos jogadores nem na construção de um time forte.
O clube precisa urgentemente de um planejamento de longo prazo que envolva a base e que seja capaz de formar atletas para o time principal. O Corinthians tem tudo para ser novamente uma potência no futebol brasileiro e até no cenário sul-americano, mas isso passa por decisões firmes pelo fim da instabilidade política e pela reconstrução do elenco. Não tem outro caminho. O calendário do futebol brasileiro é extremamente exigente e o Corinthians tem que estar preparado para encarar tudo: Copa do Brasil, Brasileirão e, se possível, Libertadores. E isso requer elenco qualificado, preparação física adequada, ambiente estável e principalmente muita vontade de vencer. Sem isso, qualquer trabalho, por melhor que seja, vai fracassar. E o torcedor precisa entender que os processos de reconstrução demoram, não é da noite para o dia que o time volta a ser campeão. Mas também não dá para esperar passivamente enquanto o time continua jogando mal e entregando resultados ruins. É necessário cobrar, exigir postura, pressão constante para que o clube não se acomode. A Fiel está fazendo a parte dela e isso é fundamental porque o Corinthians é o que é graças ao apoio incondicional da torcida. Mas o clube precisa responder à altura. É hora de virar essa página e mostrar que o Corinthians não é só um time, é uma instituição que representa muita coisa, muita paixão, muita história. Por isso a cobrança tem que ser forte, mas construtiva. É preciso união, é preciso fé, mas é preciso também ação. A gestão tem que mostrar que está comprometida, os jogadores têm que mostrar que querem jogar no Corinthians e a comissão técnica tem que mostrar que pode tirar o melhor desse grupo. Só assim o clube vai conseguir superar essa fase ruim. A expectativa para os próximos meses é grande e o calendário vai exigir muito do Corinthians. O próximo desafio é fundamental para o futuro do clube nessa temporada e a torcida sabe disso. O time tem que jogar com coração, com raça, com organização para reconquistar a confiança da Fiel e começar a trilhar um caminho de vitórias. O que se espera é que o Corinthians encontre esse equilíbrio o quanto antes para que a temporada não se torne mais um desastre e para que a esperança seja renovada. O momento é difícil, mas a história do clube é feita de superação, de luta e de glórias. E é assim que tem que ser agora, com união, trabalho duro e muita vontade de vencer. O Corinthians é gigante e merece muito mais do que essa fase ruim. A torcida quer ver o time jogando como sempre jogou, com dignidade, com coragem, com entrega. E isso não pode ser esquecido. O que vier pela frente vai exigir muita garra, muita competência, mas também muita paciência e compreensão. Esse é o momento de todos juntos em busca da reconstrução e da retomada da grandeza que o clube tanto merece. É hora de virar a chave e deixar para trás o que não funcionou e olhar para o futuro com confiança. A Fiel está pronta, o Corinthians tem a obrigação de estar também. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol internacional, um novo burburinho tem ganhado força após declarações de Ronaldo Nazário. O ex-jogador, ídolo mundial e figura influente nos círculos mais altos do esporte, teria revelado em uma conversa recente que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, não poupou elogios ao Corinthians durante um encontro reservado. Segundo Ronaldo, o dirigente máximo do futebol mundial teria comentado com entusiasmo sobre a grandeza da torcida corintiana, a força da marca do clube e até mesmo o potencial internacional da equipe paulista. As palavras ditas de maneira informal rapidamente repercutiram entre jornalistas e torcedores. Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado pela FIFA, a possível declaração caiu como uma bomba positiva nos corredores do Parque São Jorge. Há quem diga que Infantino ficou particularmente impressionado com a mobilização da Fiel, torcida nas redes sociais e nas arquibancadas, além do impacto midiático que o clube exerce, mesmo em momentos de instabilidade esportiva. Fontes próximas a Ronaldo afirmam que o fenômeno destacou o respeito que o Corinthians impõe no cenário global. Ele disse que o presidente falou muito bem do Corinthians. Teria confidenciado Ronaldo em uma roda de conversa com amigos e pessoas do meio. A revelação
ainda que sem maiores detalhes, tem movimentado os debates esportivos e reacendido especulações sobre uma possível aproximação entre o clube e projetos internacionais de maior visibilidade, como eventos da FIFA ou intercâmbios com clubes de fora. A diretoria corintiana, por sua vez, preferiu não comentar o assunto oficialmente, mas nos bastidores a informação é tratada como motivo de orgulho. Afinal, ser elogiado por uma das principais figuras do futebol mundial não é algo corriqueiro? Fica no ar a dúvida: seria esse o início de uma relação mais próxima entre o clube e a entidade máxima do futebol? Por ora, tudo não passa de rumores, mas como bem se sabe no universo da bola, onde há fumaça, pode haver uma fiel em chamas de expectativa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!